Gravando. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, pessoal, eu já tem várias aulas, tem algumas aulas aí sobre constitucionalismo. Mas, por algumas questões que eu fiz, eu percebi que eu preciso estudar mais sobre esse assunto, tá? Então, eu resolvi estudar e gravar, né, a aula, porque eu estudo com mais compromisso, viu? Para falar a verdade. Então, pronto. Aqui, esse slides, né, esse slide ele inicia aqui falando um pouco das fontes do direito. Sabemos que a fonte do direito constitucional é a Constituição. Claro que tem outras fontes, né, do direito constitucional, que são os costumes, jurisprudência, o costume constitucional, né, a jurisprudência, né, a doutrina, então, mas a fonte do direito, a primeira é a Constituição, aí depois vem doutrina, jurisprudência, o costume, enfim. Então, eu vou aqui ler, tá? Vou ler esse conteúdo, esse PDF, tá bom? Porque eu tenho essa necessidade. Então, bora lá. O direito constitucional surgiu da necessidade de se organizar uma sociedade com regras e condutas pré-determinadas, visto que o homem primitivo vivia segundo as suas próprias razões, baseado na defesa própria, a chamada autotutela, que perpetuava a lei do mais forte, na qual o direito era imposto por aqueles que detinham maior força física e estratégias de guerra. O, é, as primeiras sociedades foram governadas por tiranos e absolutistas, que ditavam as regras unilateralmente para serem aplicadas caso a caso, sem qualquer documento escrito. A inexistência de codificação desses ditames causava as injustiças, porque não havia equidade. Surgiu então um movimento destinado a romper com esse desmando, o constitucionalismo. Para Dirley da Cunha Júnior, constitucionalismo é um movimento político constitucional que pregava a necessidade da elaboração de constituições escritas que regulassem o fenômeno político e o exercício do poder em benefício de um regime de liberdades públicas. Ok, e aí, né, tendo a Constituição, o que está fora da Constituição pode, e que não seja compatível com a Constituição, é inconstitucional, né? E aí vai ter menos injustiças. Ok. Marcelo Novellino, por sua vez, admite dois conceitos de constitucionalismo. Um em sentido mais amplo e o outro em sentido mais restrito. No sentido mais amplo, é empregado para apontar que não há Estado sem Constituição, mesmo os absolutistas e os totalitários, já que todos tiveram normas básicas explícitas ou tácitas, que legitimaram o poder do soberano. Nesses termos, toda civilização, desde o passado remoto, possuía Constituição. Um bom exemplo para aplicarmos é o Código de Hammurabi, escrito no ano de 1762 a.C. Eu não conhecia esse código. Bom, Hammurabi. Então é bom saber se tinha algum código antes de Cristo aqui. A gente tinha um, né? No sentido mais restrito, o constitucionalismo está associado à ideia de separação de poderes e à garantia de direitos fundamentais. Diz respeito a um movimento que impôs a positivação dos direitos humanos no século XVIII e extinção de um poder soberano no Estado. Trata-se de um movimento político-jurídico inspirado em teorias liberalistas no século XVIII. Né? Então vamos lá, evolução histórica. Na lição de Canutilho, há dois movimentos constitucionais: constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno. O constitucionalismo antigo compreende o período entre a antiguidade e o final do século XVIII. O segundo
o vamos ver aqui o segundo, que é o constitucionalismo moderno, né? O segundo, o primeiro teve dois momentos. O primeiro, então, foi esse do constitucionalismo antigo e moderno. E o segundo momento, o segundo foram as revoluções liberais do século XVIII até a promulgação das constituições pós-bélicas depois da metade do século XVIII. Então, porque teve as revoluções liberais, né, no final do século XVIII, que teve a Constituição dos Estados Unidos e da França. E até a promulgação das constituições pós-bélicas são as constituições da Alemanha, né, Weimar, e a Constituição do México. Há, entretanto, na doutrina, embora não haja consenso, os que defendem um constitucionalismo contemporâneo, também denominado neoconstitucionalismo, e até os que apontam a existência de um constitucionalismo do futuro. Ok, vamos lá. O constitucionalismo antigo. O vocábulo Constituição é recente, surgiu após as guerras religiosas do século XVI e XVII. Gente, teve guerras religiosas. Onde que eu estava? E eu não lembro dessas guerras religiosas. Não estava lá nesse século, mas eu não lembro de ter estudado isso não, gente. Que bom. Que a professora falou, a professora Nelma Fontana, ela fala nas aulas. Leia, dê atenção ao PDF aula 00. Então eu vou dar atenção literal a esse PDF, aula 00. Ora. Então vamos lá. A primeira experiência constitucional de que se tem notícia, considerando o constitucionalismo em sentido amplo, deu-se na antiguidade clássica entre os hebreus. Costumes e leis não escritas eram as principais fontes do direito do povo hebreu, que é essencialmente religioso. Acreditavam ser o governante e representante de Deus na terra. Os dogmas religiosos contidos nos primeiros livros da Bíblia, mormente, as tábuas dos mandamentos. Gente, então foi isso. Eu lembro das tábuas dos mandamentos. Serviram como limites ao poder político do soberano. Sim, aos profetas cabia a legitimidade para, em nome de Deus, controlar os atos dos governantes. Pode-se também destacar que o constrangimento, ordália, servia como limitação de comportamento e mantinha a unidade da comunidade. Casos iguais eram resolvidos igualmente, de forma que o precedente judicial, que hoje é tão comum entre nós, tem primeiro registro histórico entre os hebreus. Então, se tinha alguns casos iguais, teria que ser uma limitação, servia para tem que ser julgado de forma igual, tá certo? Na Grécia, durante o denominado Estado político plenamente constitucional, foi adotada a democracia constitucional, pautada na prevalência da supremacia do parlamento, de forma que atos legislativos constitucionais poderiam ser modificados por atos ordinários do parlamento. É verdade que não havia Constituição escrita, mas havia um regramento constitucional tácito. Em Roma, à época do imperador Adriano, muito prazer, foram editadas normas jurídicas, regramentos com valor de lei e constitutio. Na Idade Média, durante séculos, predominaram os regimes absolutistas. Todavia, quando na Inglaterra os juízes ganharam independência do poder político, o governo acabou se sujeitando ao direito. O common law inglês fez com que o governo se
subordinasse às regras jurídicas emanadas do parlamento, aos precedentes judiciais e aos princípios gerais do direito. Todo o poder político passou a ser limitado por lei, para que fossem respeitados os direitos e garantias individuais e houvesse o rompimento com o padrão absolutista e centralizador até então vigente. Foi construída a Magna Carta, documento que esboçou o que seria chamado posteriormente de Constituição. Constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno foi a partir das revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Americana e Revolução Industrial, influenciadas pelo Iluminismo. Surgiu o ideário constitucional, segundo o qual seria necessário, para evitar tal abuso dos soberanos em relação aos súditos, existia um documento em que se fixasse a estrutura do Estado e suas limitações em relação ao povo. Surgiram então, ao final do século XVII, as primeiras constituições escritas e protetoras de direitos fundamentais de primeira dimensão, ligados à ideia de liberdade. O segundo movimento constitucionalista, o constitucionalismo moderno, eclodiu com características próprias e com ideologia de limitação do poder estatal. A Constituição estadunidense de 1789 ganha aqui grande papel de destaque, pois retratou o princípio da supremacia constitucional frente a qualquer outra norma jurídica e a atuação dos poderes executivos e legislativo. Houve, consequentemente, o fortalecimento do judiciário para garantir a juridicidade da Constituição e o respeito aos direitos humanos. Tá? Então, a primeira Constituição foi dos Estados Unidos, Constituição estadunidense. Tá? Em 1793, então, a extensa Constituição francesa, caracterizada pela garantia dos direitos fundamentais, pela aplicação da teoria da tripartição de poderes. Sendo que, em 1793, surgiu a extensa Constituição Francesa. Eu já lembro que a Constituição Francesa ela surgiu em 1791. Mas vamos lá. A monarquia constitucional foi implantada, o que gerou a consequente limitação ao poder do rei. Surgiu nesse contexto histórico a distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, cujo idealizador foi Abade Manuel José Sieyès. Lembro disso. Lembro que o poder constituinte originário, em outros artigos que eu já li, que realmente foi o Abade, padre, né? Manuel José Sieyès. No século XX, próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial, após as conturbadas causas dos direitos fundamentais, causadas aos direitos fundamentais, né? Após as conturbações causadas aos direitos fundamentais e ao Estado de Direito, surgiram as chamadas Constituições Sociais, que foi a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição Alemã, Weimar, de 1919. A crise econômica enfraqueceu o Estado liberal e deu origem ao Estado social, em defesa dos hipossuficientes. A igualdade, forma apregoada a patrões e empregados em relações contratuais, esmagou a classe operária e agravou as desigualdades sociais. Então, a igualdade formal apregoada a patrões e empregados em suas relações contratuais
esmagou a classe operária e agravou as desigualdades sociais. Motivo porque trabalhadores em geral passaram a exigir do poder público atitudes concretas, um agir específico que mitigasse o desequilíbrio socioeconômico. Sim, porque quando estava na primeira fase lá, que estava o Estado liberal, o Estado tinha direitos civis e direitos políticos. Aí, assim, quando passou para ser um Estado social, aí pensou em igualdade, mas os hipossuficientes, que igualdade, que nada. Bora ver ali. O Estado, então, deixou de adotar uma postura abstencionista para assumir um papel subvencionista, capaz de interferir na economia e nas relações trabalhistas. Nesse diapasã, a Constituição mexicana foi a primeira a incluir, dentre os direitos fundamentais, os direitos trabalhistas. A Constituição alemã, apelidada de Constituição de Weimar, consolidou a democracia social. Ambas foram marcadas pela priorização de direitos fundamentais de segunda dimensão. Vamos lembrar aqui: direitos econômicos, civis e sociais, né? Vê-se que a Constituição deixou de ser concebida como um simples manifesto político para ser compreendida como uma norma jurídica fundamental e suprema, elaborada para exercer dupla função: garantia do existente e programa de direção para o futuro. Tá? Segundo Canutilho, o constitucionalismo moderno pressupõe uma Constituição escrita, uma Constituição rígida, cujos procedimentos de forma sejam especiais e dificultosos, a definição de direitos humanos e a divisão de poderes ou de funções de modo a limitar a atuação do poder do Estado. Vamos agora para o constitucionalismo contemporâneo. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe significativas mudanças para o constitucionalismo europeu, de forma que a Constituição passou a ser concebida como sistema aberto no sistema social. Tem-se aqui o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, que é a mesma coisa de novo constitucionalismo, né? O nazismo e toda a barbárie da guerra despertaram um novo pensar, uma necessidade de resguardar a própria condição humana, de assegurar a existência da humanidade. A dignidade da pessoa humana deixou de ter natureza meramente filosófica para ter força normativa, já que passou a ser um consenso teórico universal. Os direitos e garantias fundamentais deixaram de ser norteados apenas da relação Estado-indivíduo e passaram a permear a relação entre indivíduo e indivíduo. Quer dizer, uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? E as constituições surgidas a partir do século XX, ainda no que concerne os direitos fundamentais, passaram a incluir direitos de terceira dimensão. Direitos difusos relacionados à ideia de fraternidade. E a quarta dimensão, democracia, pluralismo político. E de quinta dimensão, o direito à paz. Tá? Note-se que o neoconstitucionalismo não tem o propósito primordial de limitar os poderes estatais como teve o constitucionalismo moderno, mas o de garantir os direitos fundamentais. Então, o novo constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, então, o objetivo que tem é de garantir os direitos fundamentais a partir da força normativa da Constituição e do ativismo judicial em defesa da lei maior e dos direitos humanos. Daniel Sarmento aponta 3 marcos do neoconstitucionalismo: o marco histórico, filosófico e o teórico.
O marco histórico coincide com o surgimento do Estado Constitucional de Direito pós a Segunda Guerra Mundial. Então, e o marco filosófico é o pós-positivismo, a integração entre direito e ética e a valorização dos direitos fundamentais. O marco teórico é extraído essencialmente do pensamento de Conrad Hess, encontrado na obra Força Normativa da Constituição. Neoconstitucionalismo é a superação do positivismo jurídico, representa o movimento do direito que objetiva a proteção dos direitos fundamentais por meio da reestruturação do ordenamento jurídico que não mais tem as suas bases no estrito cumprimento da lei, mas na aplicação valorativa da Constituição. Não é mais repetir os efeitos do neoconstitucionalismo. A supremacia da Constituição, a proteção não é demais, né? Não é demais, então é bom que a gente possa repetir, né, os efeitos do neoconstitucionalismo. Quais são os efeitos do neoconstitucionalismo? Supremacia da Constituição, a proteção dos direitos fundamentais, a força normativa dos princípios constitucionais, a constitucionalização do direito e a ampliação da jurisdição constitucional. No neoconstitucionalismo, tem-se transição de Estado de Direito para Estado Democrático de Direito, que é o nosso Estado hoje, que a gente briga muito para a gente continuar com o Estado Democrático de Direito. Agora, o constitucionalismo do futuro. A doutrina aponta ainda o constitucionalismo do futuro, segundo o qual as próximas constituições devem buscar um equilíbrio entre a vivência, entre o vivenciado, a época do constitucionalismo moderno e a época do constitucionalismo contemporâneo, de forma que a Constituição deve pautar-se em 7 valores. 7 valores. Valor. Verdade significa que as constituições devem conter apenas aquilo que é possível constitucionalizar para não criar mentiras e promessas impossíveis de cumprir. Sim, e a nossa Constituição, infelizmente, tem algumas coisas lá que estão escritas que, assim, quando que vai cumprir aquilo? A gente pode dar uma olhada no nosso salário mínimo, que, assim, se você vê o que está na Constituição, nossa, dá para muita coisa, viu? E, na verdade, solidariedade. A solidariedade entre os povos deve estar expresso na Constituição, a fim de que se promova a noção de justiça social, cooperação e tolerância. Solidariedade, muito importante. É um valor muito importante. Consenso. A elaboração das normas constitucionais deve ser feita democraticamente e contemplar a vontade da maioria. Continuidade. As reformas constitucionais devem respeitar os avanços já conquistados. Não podemos perder o que a gente conquistou, né? Participação é a consagração da democracia participativa, tá? 6. Integração. As constituições devem integrar um plano interno e externo mediante a previsão de órgãos supranacionais. O 7. Universalidade. As constituições do futuro devem primar pelos fundamentos internacionais para banir toda forma de desumanização, tá? Ok. No mundo onde tiver, ok. Note, no constitucionalismo do futuro, a lei maior é um estatuto reflexivo que permite a existência de uma pluralidade de opções políticas e a garantia da mudança por meio de rupturas com ordens anteriores. O constitucionalismo do futuro é uma perspectiva de direito constitucional posterior ao neoconstitucionalismo, cuja característica central é a consolidação dos direitos fundamentais de terceira dimensão, a fim de fazer prevalecer a noção de fraternidade e solidariedade.
nas palavras de José Roberto Drome, é a constituição do porvir, calcada na esperança de dias melhores. Um verdadeiro constitucionalismo altruístico. Ok. Aqui tem uma questão que a professora trouxe, né, para a gente ver essa. Então vamos lá. Sob a perspectiva do liberalismo, entendia-se a lei como mecanismo de democracia, de demarcação da esfera de intervenção estatal, uma ferramenta de contenção da ideologia absolutista. Nessa época, a filosofia positivista atribuía ao juiz o papel de mero ventríloco, a quem cabia apenas enunciar o conteúdo linguístico dos códigos. Vamos lá, gente, olha, aqui a letra A é o que está certo. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então, o que está aqui é verdade. Vamos para 2. O papel do judiciário altera-se. Isso significa, essa forma aqui, gente, quando eu olho, é um estudo reverso, tá? Então, é uma matéria, assim, com muitas informações. Então, a gente pode fazer um estudo reverso. Então, a gente olha aqui o que está correto, né? E a gente já vai para as questões que estão corretas. Então é a 1, a 2 e a 3. A 4 não está correta, certo? Então, nós vamos ver as que estão corretas. Então, o papel do judiciário altera significativamente com o declínio do paradigma liberal, de modo especial a partir da expansão do constitucionalismo na segunda metade do século XX. As cláusulas compromissórias próprias do estado do bem-estar social implicam em atribuição de maior ênfase à função do poder executivo do campo de realização dos direitos fundamentais. Mais adiante, a partir da constatação do déficit de efetividade das cartas constitucionais em virtude da postura omissiva do poder político, passou-se a construção de uma hermenêutica voltada ao incremento do papel do judiciário nessa seara. Quando que será esse foi esse concurso? Enfim, era para juiz substituto, juiz do trabalho, né? Terceira, a partir da expansão do constitucionalismo, o papel criativo do judiciário no estabelecimento de direito passa a ter reconhecimento por boa parte da doutrina contemporânea, já que a aplicação de princípios requer uma postura ativa do juiz. Eu não vou ler essa que está errada, porque a gente pode ler ela aqui no comentário, tá bom? Por que está errada? Olha só. O que falou que está certo, porque o liberalismo primou pela não intervenção do Estado no campo das liberdades sociais. Sim, a gente lembra disso. Agora, eu lendo essa questão aqui, sobre a perspectiva do liberalismo, né? A outra questão, a 2, ela fala que o surgimento do Estado social, o Estado liberal entrou em declínio para abrir espaço à igualdade material. Nessa fase, os direitos sociais foram consagrados e o Estado passou a se titular de deveres, sobretudo, e de implementação de políticas e de programas em benefício aos hipossuficientes. Tá. A terceira, a expansão do constitucionalismo, neoconstitucionalismo, abriu espaço para o ativismo judicial. A assertiva é correta. A terceira diz que é o seguinte, errada, por quê? Porque aqui na quarta diz o quê? O dogma do legislador negativo consagrado entre nós pela súmula 339 não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento dos servidores sob o fundamento de isonomia. Não encontra aplicação prática já na era do pós-positivismo. Não foi na era do pós-positivismo, não, gente. Porque o dogma do legislador negativo está em total consonância com o pós-positivismo, tendo em vista que, quando uma lei é declarada inconstitucional, o judiciário produz uma norma abstrata e coercitiva,
tal qual a lei. Daí fala assim, ativismo judicial. Sinceramente, honesta e sinceramente, esse negócio eu vou ter que estudar muito, viu, gente? Porque, ô bichinho, que tá difícil para entrar na minha cabeça. Conceitos. Deixa eu ver agora. Eu vou fechar esse vídeo e vou começar um outro em conceitos, tá? Para não ficar uns vídeos muito longos, então esse vídeo vai ser sobre o constitucionalismo e a gente depois eu faço um sobre o conceito, que é o vocábulo, tá bom? Vou fechar agora esse vídeo. Qualquer coisa, deixa seu comentário, tá? Dá sua opinião.